Preciso te atualizar sobre Galopo mais perto de alcançar a meta para ser comprado pelo River Plate. Boa notícia e dinheiro pro São Paulo. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo isso a partir de agora. Fala, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Giuliano Galopo, que teve passagem para lá de discreta pelo São Paulo, pode assegurar uma bolada ao tricolor cerca de 20 milhões de reais. Ele havia sido emprestado ao River Plate e está estabelecido em contrato que o time argentino tem a obrigação de comprá-lo desde que o Galopo dispute 50% das partidas do River na temporada por pelo menos 45 minutos. Na estreia do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, vitória do River por 3-1, ele conseguiu bater mais uma meta, mais um desses jogos que compõe a meta. Ele não começou como titular, mas entrou na volta do intervalo e teve participação importante no triunfo por 3-1. Desde que foi contratado, ele disputou 12 das 27 partidas com pelo menos 45 minutos, o que equivale a 44% dos jogos. Nesse momento um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de que ele alcance essa meta e o River Plate exerça a opção de compra, o que viraria obrigação de compra, 20 milhões de reais para o São Paulo. Por outro lado, Enzo Dias está emprestado ao São Paulo, pertence ao River Plate e também tem essa obrigação de compra caso dispute 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos. Enzo Dias já tem 25 das 34 partidas do São Paulo. Bom, então o São Paulo voltou a conversar com o Meia anteriormente, já que estava na negociação e acabou não fechando, mas o Crespo ele terá 4. Tá tudo levando a acreditar que o Crespo terá 4 reforços no São Paulo. Só que aí, meus amigos, vem também o lance do Galopo, né? Você está sabendo da situação do Galopo? A possível venda de André Silva com a chegada do Dineno. E o Crespo também tem uma outra particularidade no trabalho dele. O Crespo, ele gosta de fazer um trabalho absolutamente intenso que não teria nada a ver com usar jogadores mais velhos, não vão aguentar. Então abre as portas, abre uma outra discussão para qual será o trampo do Hernan Crespo aqui no time do Tricolor. E digo mais, hein? Vou além com vocês. O São Paulo já deve estar sem o Igor Vinícius, que segundo informações, segundo um jornalista, que eu já vou explicar quem foi, cravou, ele está fechado com o time do Santos. Então vai ser o vídeo mais completo que você vai ver aqui agora. Falarei de tudo e também o futebol alemão que vem pra cima de Pablo Maia. Tem também, olha, não para, né? Você percebe que o negócio não para. O Lucas Ferreira já deve ir embora para a chegada do Biel. O tricolor paulista com uma reformulação gigantesca. Muitos cravavam já, eu também, de um São Paulo rebaixado com aquele projeto de técnico que nós tínhamos e agora nós estamos vivendo novos ares, repleto, carregados de notícias e informações que engrandecem aí o cotidiano das notícias do São Paulo Futebol Clube. Gente, na moral, tem coisa boa vindo por aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Eu faço muita questão de ter vocês por aqui. Então, ó, chega comigo aí nesse like aí, no brabão do like. Se inscreva também aqui no canal. Você está aqui na Coletiva do Juba, nesse cenário de Tidico, né? De Coletiva do Tidico. Nós estamos aqui misturando os papéis aqui. Tive que vir pra cá no estúdio do cara hoje. Mas tô confortável aqui. Tô bonitão, tá bonitão. Chega nesse like aí, vamos lá. Não esquece não. E, gente, deixa eu começar com vocês já falando sobre essa reformulação no elenco do São Paulo. Depois eu entro com as negociações de quem está chegando, tá? O papo de André Silva tá pegando muito forte agora porque o São Paulo, além de Lucas Ferreira, Matheus Alves, Pablo Maia, Igor Vinícius, são saídas muito prováveis, né, do São Paulo. Nós temos aí o André Silva que o São Paulo estuda agora vender caso chegue propostas. Eu vou falar sinceramente, eu nem acreditava que ele estaria no São Paulo agora nessa virada de janela. Já falei várias vezes aqui no canal que achava que o São Paulo iria vender o André Silva. Tinha até o Botafogo, lembra antigamente que o Botafogo tinha entrado na jogada para levar o André Silva e tal. Era um sonho antigo do técnico lá, o Paiva, né? O Paiva, Rubens Paiva do Rubens Paiva. É
Léo Paiva, lá do Botafogo, os caras estão no Super Mundial, estão vivendo outros ares agora, mas a verdade é que o André Silva, ele no São Paulo, compõe elenco. Por que não compor elenco? Ele pode pagar mais e repor a grana que o São Paulo investiu. O São Paulo investiu uma baita grana no André Silva, que era para ser reserva de Jonathan Calleri, e agora o São Paulo, de maneira misteriosa, no frigir dos ovos de uma madrugada de frio, o São Paulo compra, contrata o Juan Dinenno. Quando você vai a fundo na história do Dinenno, ele era um cara que foi mais ou menos lançado pelo próprio Zubeldia. Argentinos lá, conterrâneos da mesma terra. E agora o Crespo, ele tinha tentado levar o Juan Dinenno lá pro time dele do Catar. Como não deu certo, o Dinenno acaba chegando ao Cruzeiro, São Paulo veio pro Brasil, ficou por aqui e agora o Dinenno acabou chegando no São Paulo e o Crespo também encontrou o cara lá. Então o São Paulo com o André Silva vai se distanciando, você percebe? No último jogo, com aquele fatídico jogo humilhante contra o Bahia, onde o Bahia poderia ter... o Vasco poderia ter engolido o São Paulo vivo, uma coisa muito feia aconteceu no Morumbi. O Vasco, ele faz 3-0 e o Rian, em pouquíssimos minutos em campo, ele fez muito mais do que o André Silva e também do que o Dinenno. Aí nós temos o técnico Crespo, que quando veio para o São Paulo, usou jogadores jovens porque ele precisava daquele combate. Só para contextualizar legal, o Crespo no Tricolor, ele fazia uma tática muitas vezes de 3-5-2, 3 zagueiros. E aquele 3-5-2 era um 3-5-2 meio falso, dito até pelo Barroca. Não era um 3-5-2 simples, eram mais ou menos um 1 contra 1. Ou seja, o técnico Crespo montava o sistema de jogo, montava o padrãozão dele lá, e aí cada jogador, ao invés de guardar a posição, ele tinha que confrontar um jogador do time adversário. Então é aquele 1 contra 1 desde a saída de bola. É marcação alta, é marcação pressão, vem lá de cima. E isso faz com que o São Paulo precise de jogadores com mais pulmão, uma característica de jogador mais jovem. Quando o São Paulo tem o Zubeldia e monta o time com o Oscar, Luciano, Calleri, ele deixa de Cédric Soares, ele deixa de ser um time competitivo e passa a ser um time muito mais velho. Aí o Zubeldia retrancava tudo e tentava fazer um jogo reativo, um contragolpe. Sem Lucas e sem Ferreirinha, aconteceu o que nós esperávamos. É baile do Mirassol, é baile do Bahia, é baile do Vasco, é baile, é fumo, tomou. Porque o Zubeldia não sabia nem o que ele queria. Era uma retranca inexplicável com jogadores velhos para contra-atacar. Cédric Soares numa ponta, Enzo Dias na outra. É claro que daria errado, como deu errado e o cara foi embora. Para a diretoria do São Paulo ficou a vergonha, ficou o vexame, que foi o Zubeldia que teve que pedir a demissão e o São Paulo numa passividade de rebaixado, uma passividade de time que está aí para cair sim, ele permite a vergonha. O Zubeldia pediu a demissão e o Crespo chegou e agora tem que ter a reformulação. Fala-se em 4 jogadores para reforçar o São Paulo. Foi pedido até pela torcida organizada. E esses 4 caras, quem são? Um time sem grana, um time sem dinheiro, vai trazer como? Aí o São Paulo coloca o Scout, né? Que é o time que é o Scout do Luiz Gustavo, é o Scout do Cédric Soares, é o Scout que não traz ninguém, que é bom a não ser quem quer voltar, que é o Oscar, que já era da equipe de base, é o Lucas Moura, que já era da equipe de base. Acerto ali sim com o Ferreirinha e um erro grandioso com o André Silva. Não é que o André Silva ele tem um futebol que configura um erro de planejamento da diretoria enquanto jogador. Não é isso. É que você paga 20 e poucos milhões de reais para um cara que ele já vem com a certeza de ser banco, né? Você parou a pensar nisso? É a certeza de ser um cara da reserva. É a certeza de que o Calleri é quem vai jogar. Agora o André Silva, quando tem a contusão do Calleri, é a certeza de que o Rian Francisco pede passagem. E é a certeza que tanto o Zubeldia quanto o Crespo, com o estudo de quem foi Zubeldia, de quem foi Crespo até aqui, é que tá mesmo a maré caminhando, a maré indo pro lado do Dinenno e o André Silva cada vez mais distante. Para um time sem grana, que conta hoje com o Luciano, que pode ser improvisado como centroavante e deve perder espaço agora que Ferreirinha volta, agora que o Lucas Moura volta, agora que o Oscar volta, o Luciano perde a posição. Só que o Luciano ele tem sido o melhor jogador do São Paulo, então é injusto perder a posição. Dito isso, o Luciano atacante pode tirar a posição do Dinenno, pode tirar a posição do André Silva do nada.
E aí o André Silva ele passa a ser de um jogador importante e interessante para um estorvo financeiro. Muito da gestão Belmonte de ser. Então o André Silva deve sim ser negociado. A primeira proposta, e ele tem, hein? Vai vir proposta. Ele deve ser vendido. E aí qualquer 4 milhões de euros recupera parte do investimento que foi feito para tirar ele do time português. É claro que ele teve o custo do salário mensal e isso vai ser encarado como prejuízo, mas assim, dos males o menor, né? É prejuízo de perder o cara agora? Tudo bem, mas ainda assim é um cara que pode retornar um pouco para os cofres e o São Paulo contar agora com esse F5, com esse refresh, né? Que é essa reviravolta de ter Dineno e Rian Francisco agora que o Crespo vai assumir o time do São Paulo. E aí as mudanças não param por aí. Segundo o jornalista Valentim Forlan, tô até num grupo com ele, um cara bem informado pra caramba, o Igor Vinícius já estaria fechado. Não é pra depois, não é pra amanhã. É fechado com o Santos. Negociou, passou no teste e fechou. Então o Crespo, que gostaria de ter segurado por aqui o Igor Vinícius, ele vai perder o cara. Então se nós não conseguirmos trazer o Moreira de volta, ou se o Crespo não gostar, não conseguir usar o Mike da base, nós continuamos com aquela lenga-lenga que é do Cédric Soares na lateral direita e o Ferrarese, que é um zagueiro improvisado. Então o São Paulo tá sim num mato sem cachorro ali com a lateral direita para variar, né? E para lateral esquerda, nem anotei aqui para falar sobre isso agora, mas para lateral esquerda nós também temos um problema. Ou esse Wendel acorda imediatamente, ou ele acorda agora, ou nós também temos um problema sério na lateral esquerda. O Enzo Dias, que é um lateral que acho que vocês gostam e eu também, a grande maioria de nós, claro que tem o contexto Zubeldia, né, que o cara chegou melhor, piorou o Enzo Dias, mas ainda assim, esse contexto todo, o Enzo Dias ele tende a crescer agora com o Crespo. Só que o Wendel tem que jogar, porque o Enzo Dias ele cansou pra caramba contra o Bahia, que ele fez um pênalti que foi bem batido pelo William José, e teve também um pênalti que ele fez no Chico, jogador do Mirassol, que o Reinaldo bateu e converteu. Então, dos últimos 3 jogos, com a exceção do Vasco, o Enzo Dias não deu conta do recado na questão física, na questão do pulmão ali, ele cansou. E teve que fazer pênalti bobo a ponto do adversário fazer o gol por ali na do Enzo Dias. O que era para ser um dos melhores laterais do Brasil em termos de marcação, que era o nosso, que dava sinais de que seria, não dava? O cara do nada, o futebol dele derrete, vai acabando do nada e o São Paulo começa a perder o cara. E aí, agora nós temos o Enzo Dias e o Wendel que não performou. Então agora Enzo Dias e o Wendel, menos o Enzo, mais o Wendel, você vai ser cobrado aqui por nós, torcedores, que você tem que entregar mais. No Zubeldia, eu falei até um dia isso, né? Falei, agora vamos cobrar os jogadores. Aí um camarada aqui do canal me chamou a atenção e achei que foi até justo. Falou, peraí, Jubão, então quer dizer, agora que o Zubeldia caiu, você começa a cobrar os jogadores? Soou meio injusto, não foi isso que eu quis dizer. Um cara igual o Rian Francisco, ele não vai ser cobrado por mim agora que chegou o Crespo. O Dineno, ele tem que ter um período de adaptação. Tem que ter. O Mike vai subir da base, ele merece um período de adaptação. Aqui eu vou cobrar que o Crespo encontre uma forma do Mike jogar. Crespo encontre uma forma do Rian Francisco jogar e encontre também quem é Dineno. Agora, o Wendel, ele chegou no São Paulo já tem quantos meses já? 4, 5 meses que ele está lá. Então um cara que ganha um dos maiores salários do São Paulo é desse Wendel. E agora ele vai ter que jogar até para nós não ficarmos na esquerda como estamos na direita, precisando de jogador. Então chegou a hora, Wendel. Acabou a paz, hein? Acabou a festinha. Você chegou no São Paulo vindo do Porto, vindo da Europa, você é um cara de seleção brasileira. Quando você for jogar no São Paulo, não é para você ser tratado como o Matheus Alves. É para você colocar aí a abraçar a carapuça de jogador veterano de Europa, que tem 31 anos, então você não é velho, você vai ter que jogar o dobro do Enzo Dias, o dobro do Mike, você vai ter que jogar bola agora. Ouviu, senhor Wendel? Chegou o seu momento. Você tem um contrato com o São Paulo, você é jogador do São Paulo e você é um dos responsáveis, junto com o Oscar, junto com o Lucas Moura, junto com o Hernan Crespo, você é um dos responsáveis, tá nas tuas costas agora, para tirar o São Paulo dessa zona da degola que nós estamos no Brasileirão. É para ganhar do Atlético Nacional da Colômbia, nós não aceitamos não ser favoritos contra esse time. É para ganhar do Atlético Paranaense, um time que dispensou o Pablo Felipe e Fernandinho, depois que caiu para a Série B no Brasileiro. Nós vamos pegar esse time na Copa do Brasil e é obrigação nossa ganhar.
Tá bom? Não tem meia palavra, não tem meio termo. É obrigação nossa ganhar. Eu vou falar do Matheus Alves aqui agora e é o seguinte. Vamos dar uma respirada aqui. Tem que dar uma respiradinha também para dar esse grau aqui. O Matheus Alves, ele está vendido. Basicamente vendido pro CSKA. O São Paulo aceitou a proposta mais vergonhosa de todos os tempos, que é de 6 milhões de euros. Um cara desse que vai render pro São Paulo 38 milhões de reais. É algo inexplicável, é algo patético, é algo assim que não condiz com a história do São Paulo. Mas, no time do Belmonte, onde tudo é possível, nós precisamos de um meia, com o Matheus Alves saindo. O Oscar tá lá, beleza, temos o Oscar. Quem é o próximo meia? O São Paulo considera que o Biel é o jogador da meia que vai agora poder jogar ali no time. O Biel não considera um meia de criação. Você olha pro Biel e pro Paulo Ganso, o Everton Ribeiro, você vê a característica bastante diferente, né? Então, se o até do Oscar, não tem nada a ver o meia criativo Biel. Ele é mais um meia atacante, muito mais parecido com o Lucas Moura do que com o Oscar, com o Paulo Ganso. É o Biel. Beleza, se chegar aceitando a proposta do São Paulo, tanto o Biel quanto o Sporting, o Biel vem e tá beleza. Mas ainda falta o meia. E é onde entra o Lincoln. O São Paulo com o Lincoln, que era um jogador que você deve lembrar dele do Red Bull Bragantino, o São Paulo tá tentando de novo trazer o Lincoln. O Lincoln, em algum momento, surgiu uma notícia que ele teria sido oferecido para o São Paulo. Então, se ele foi oferecido e o São Paulo não trouxe, agora é a hora de aceitar essa proposta aí. Agora é a hora de trazer. Não sei se o Lincoln é uma cereja do bolo. A notícia que nós tínhamos é que o patrocinador Master gostaria de um cara do nível do Oscar para ser essa possível cereja do bolo vindo para cá. E aí, beleza. Então, o Lincoln é uma das possibilidades e o São Paulo se movimentando sobremaneira no mercado. O São Paulo trazer o Lincoln agora acabaria sendo uma boa notícia. É claro que você olha para os times aí como Botafogo, Flamengo, Palmeiras, os caras brilhando na Europa, no Mundial. Os caras ganhando de time europeu. Enquanto nós estamos aqui disputando o Lincoln, disputando aí como que chama aquele lá, o do Grêmio, lá esqueci o nome dele. É um cara que nem era plano do Grêmio. Torcer pro dinheiro dar certo, que era a quarta opção no Cruzeiro. Essas coisas nos levam a um pouco de descrença, né? Nos levam a ficar um pouco desacreditados da diretoria de São Paulo e do plantel que foi montado. Mas a verdade verdadeira é que quando Lucas, Oscar e Ferreirinha voltam para compor um time ali, tendo o Luciano, tendo supostamente o Matheus Alves, nós podemos acreditar que algo de bom tem ali para nascer. Né? Faltava um técnico, hoje não falta mais. O que assusta, por exemplo, eu separei aqui, o Matheus Alves indo embora, o Lucas Ferreira possivelmente vai embora também. Já teve proposta para ir para o Krasnodar da Rússia, proposta, sondagem, não chega a ser uma proposta escrita, mas teria sido de 8 milhões de euros e o São Paulo teria recusado. Não boto fé que o São Paulo recusou, não, tá? Acho que o São Paulo aceita sim vender por 8 milhões de euros se chegar mesmo essa proposta do Krasnodar. E também tem o Pablo Maia que pode se desligar do São Paulo e ir embora talvez para o futebol alemão. Quem que dos caras aqui nós podemos acreditar que não vai embora? O São Paulo trouxe o Marcos Antônio numa contratação absolutamente obscura. Obscura que eu digo, não é porque o Marcos Antônio é um mau jogador, não é. Ele é um bom jogador. Mas assim, o Alisson vai ser efetivado para primeiro volante? Tipo, o Alisson, ele é a resposta da camisa 5 do São Paulo? Eu acho até um excelente jogador. Pode ser. E aí seria o Marcos Antônio, o segundo volante, e o Bobadilha brigando posição? Falta um ainda. Vai entregar pro Crespo o Luiz Gustavo? Qual que é o Luiz Gustavo que volta? É o Luiz Gustavo que pode jogar ou não? Então eu fico um pouco preocupado. Perder o Pablo Maia? É o Negruti que é o cara? Não sei. Acho que não. Você vai pegar o Pablo Maia, que hoje tá mal, é verdade. Mas o Pablo Maia é um excelente jogador. Um cara prodígio de tudo. Um cara fisicamente mais inteiro do que qualquer um, né? Quando ganhou a Copa do Brasil. Um cara que olhava pro Arrascaeta e não sentia o drama. Olhava pro Everton Ribeiro, não sentia o drama. Olhava pro Gerson, combatia o Gerson. Que é um... Porra, o Gerson, cara, na boa. Gerson, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo nesse Flamengo do Arrascaeta. E aí o Pablo Maia encarou esses caras na Copa do Brasil. Não lembro se o Gerson estava lá, mas ganhou. Nós ganhamos do Flamengo. Isso não foi um conto da carochinha. Nós ganhamos do Palmeiras na Copa do Brasil e do Corinthians. Sabe, timaços que os caras tinham, nós fomos lá e ganhamos deles. Então, olhar pro Pablo Maia agora e falar, não, vende aí, de boa. De boa o quê?
que tá de boa perder o Pablo Maia nos dias de hoje? Nada tá de boa. Nada. Então tem que vir, ó, o Lincoln. O Galopo, ele também deve ser comprado pelo River Plate. O Galopo era um jogador que eu tinha muita esperança dele jogar no São Paulo ainda. Eu sei, tô vivendo num mundo realmente aqui onde eu conto mais com o cara, talvez, do que o próprio São Paulo, mas eu, de fato, contava com o Galopo jogando aqui. Só que o Galopo, ele está batendo umas metas lá no River Plate. Então o River, ele não é que ele vai optar por comprar. Se o Galopo bater a meta, o River é obrigado a comprar. Então o São Paulo, ele deve perder o Galopo, o que para muitos não fará falta aqui. Eu acho que faz falta. Eu acho que o Galopo é um jogador interessante que, se recuperar aquela contusão seríssima que ele teve aqui no São Paulo, ele pode voltar a ser um jogador muito interessante, mas tudo bem. O São Paulo, pegando esses 20 milhões com o Galopo, pode pegar também uns 20 milhões com o André Silva. Se vender bem o Lucas Ferreira, pode camuflar essa venda nojenta de 6 milhões de euros do Matheus Alves. O São Paulo pode, do nada, colocar aí 150, quase 200 milhões nos cofres com essas vendas desses caras que nem estavam agora nessas últimas notícias de como bater a meta de vendas, né? O Matheus Alves sim, Lucas Ferreira, Pablo Maia, André Silva, Galopo, esses caras não estavam na contagem daquele buraco financeiro. Então pode ser que o São Paulo finalmente ele coloque nos cofres aqui algo melhor do que aquela doideira que era de ficar somente amortizando dívidas, ficar somente pagando salário, ficar somente cobrindo dívidas bancárias e não conseguindo tirar valor cheio da dívida total do tricolor. Então Crespão vai ter aí uma boa de uma tarefa agora de casa para fazer com o time que voltam Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar, mas o São Paulo não pode só vender e não contratar. Com a chegada de Biel, a chegada de Lincoln, acho que dá uma refrescada ali, mas ainda assim vai contar muito com o Lucas Ferreira, Henrique Carmo e Luca e Mike, lateral direito, que são jogadores que são interessantíssimos de ver, principalmente Rian Francisco, que para mim é o cara mais preparado dessa base, é um fenômeno e que pode ser que seja titular com essa chegada do Crespo. Aí é top, é ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!